Oi, 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 minha gente linda, minha gente gostosa, minha gente delícia que tá desse lado daí assistindo a gente. Estamos aqui na nossa 5ª temporada desse DR Boa, esse podcast onde a gente conversa sobre assuntos relevantes, assuntos gostosinhos. E essa temporada ela tá especial porque a gente tá falando muito sobre saúde mental e hoje falaremos sobre empreendedorismo. Isso que faz bem, porque o negócio é a gente falar de saúde, não importa de onde ela venha. Comigo, Kátia Damasceno, a sua host. E comigo, doutor André Vinícius, o seu co-host. E hoje vamos receber nessa bancada um casal sensacional que eu vou deixar minha amiga apresentá-los. Um casal que eu fazia parte de um mastermind, tive a oportunidade de conhecer. Um povo rico, um povo, sabe? Eu tava fazendo palestra, falei, eu queria ser o quê? Rica, igual meu amigo Campa. E ele riu, e falou, sou eu? Eu falei, recebe a informação. Então, a gente recebe. Então, na nossa bancada hoje, a gente tem Campa e Cris. Um casal que empreende juntos. E só o fato deles serem casados e empreenderem juntos e fazer isso dar certo, já me causou uma instiga de uma curiosidade. Eu falei, vai ter que ir lá contar isso pra gente, gente. Que eu quero saber como é que é. Não, eu já quero saber tudo. Vocês são casados há quanto tempo? Trabalham juntos há quanto tempo? Tem BO, não tem BO? Mas eu vou fazer as perguntas uma de cada vez. Calma, vamos lá. Tá bom, senão eu já ia esquecer até a primeira, não, né? Vamos devagarzinho. Bom, primeiro assim, ó, sem comparação, é um prazer incrível estar aqui com vocês, né? Sotaque, delícia. Sotaque dele, né? A gente sai do sul, mas do sul não sai da gente. Não tem jeito não, né? Então, uma alegria ser recebido por vocês, que bom estar aqui. Esperamos contribuir da melhor forma possível. Por quê? Porque tem muita gente que assiste a gente e que às vezes está empreendendo em casal realmente, ou está pensando em empreender em casal. Eu vou confessar, André empreende em casal, ele trabalha junto com a esposa dele, a doutora Ana Alexia, que por sinal, esse rostinho... Cada temporada ela tá deixando Kátia mais gata. Esse rostinho aqui, meu amor, isso aqui não é meu, isso aqui é a doutora Ana Alexia, vou te falar. Então eles trabalham juntos e eu tive a experiência de trabalhar aí com o meu marido. E aí temos todas as experiências, temos as que deu certo e as que não deram tão certo assim, não é verdade? Só aprendizados. Então, aprendizados. E aí eu quero saber realmente de vocês, vocês são casados há quanto tempo? Caramba, fazem 33 anos, quase 34 anos, Idade de Cristo isso, Idade de Cristo. E sócios há uns 32, mais ou menos. Quer dizer, então vocês começaram o casamento e já começaram trabalhando meio juntos? Que imediatamente. Foi um ano e pouquinho depois a gente abriu a nossa primeira empresa. E é tão ruim ter sociedade com esposa que a gente tem umas 8 empresas já. Todas as nossas sociedades são juntas. Todas. Que bom. Porque a gente começou o nosso primeiro empreendimento junto, foi o nosso casamento, né? A gente tinha 19 a primeira anos. sociedade, né? A gente ficou noivo muito precocezinho, sabe? Noivinho, assim, com 16, 17 anos. Primeiro namorado. Primeiro namorado. Sério, foi, né? Eu vou ter que perguntar. 30 anos com a mesma... Desculpa, gente. 30 Mas dá pra variar com o mesmo também, né? Gosto dela! Já percebeu que ela te segue, né? Gosto dela! Aluna do Aperte Sol. Eu gosto dela. Eu falo muito isso daí. Falo, quando a gente tá solteira, a gente tem a oportunidade de todo dia você ir jantar ou almoçar num restaurante diferente. Um dia você almoça no japonês, um dia você almoça no italiano, um dia você almoça... E isso não é sobre comida. Entenderam a referência. Tá pegando nas ideias. Entenderam a referência. Então você vai experimentando cardápios diferentes. Mas quando a gente casa, a gente vai ficar com aquele fornecedor ali a vida toda. Mas, por exemplo, não é porque você tem um fornecedor de milho que você vai comer milho todo dia. Um dia você come canja com milho, um dia você come pamonha, um dia pamonha de sal, um dia pamonha com linguiça, um dia uma polenta, um dia você come uma pipoca de sal, uma pipoca de doce, uma pipoca gourmet, mas o fornecedor é o mesmo. É verdade. Mas a gente precisa variar, porque senão a gente não tem casamento que dure 33 anos. Não tem mesmo. Não tem como. E eu gostei muito da referência que vocês fizeram. O casamento é um empreendimento. É um empreendimento. Cada um tem que ter o seu papel definido em casa e na empresa a mesma coisa, né? Se não tiver, dá briga. Não que não dê, né? Dá briga. Mas as brigas, a gente costuma comentar, porque é uma pergunta que a gente recebe muito. E vocês brigam muito como sócios? Claro.
Assim como qualquer outro sócio. Claro. Mas assim, Não. Claro. Vocês já tiveram sócio? Sociedade já. Você não briga com sócio? Sim, Claro que briga. faz E parte. que bom que briga. Porque o que acontece? Eu acho muito ruim aquelas sociedades onde as pessoas têm a mesma linha de raciocínio. Uhum. Por quê? Porque um vai para um caminho que é um caminho ruim e o outro concorda. Verdade. Não é? Então a gente tem que ter isso. E às vezes acontece muito. Eu dou uma ideia e ela vem e me joga um banho de água fria. Que legal, show. Mas E a aí? gente veio discutindo ideia hoje, foi bom, né? Foi, claro. Ideias boas também a gente troca. Mas é aquela questão, se um manda e o outro obedece, como é que vai ter um relacionamento que seja grandioso para os dois, onde os dois apareçam, onde os dois sejam experts das próprias vidas? Então a gente pode aparecer, ser forte. Eu sou uma mulher forte, o Campa é um homem forte. A gente tem personalidade forte. Se a gente fosse amém um para o outro, nós não seríamos Não nós. seria, exatamente. Então a gente pode ser quem a gente é, mesmo que a gente tenha uma pessoa forte do nosso lado. E ter mulheres fortes é um negócio que é possível, é bom, é gostoso. A gente pode se posicionar, a gente pode ser quem a gente é, tendo uma pessoa incrível do lado. É que eu acho muito legal O assim. jeitinho que ela olha pra ele, você viu? A gente pode ser forte tendo uma pessoa incrível ao nosso lado. Cara, 33 anos, Isso cara. aí. Depois, e o olharzinho dela olha pra ele aqui, ó. Que lindo isso, cara. Que lindo. A gente vive isso diariamente, sabe? É muito verdade. Que lindo isso. Briga também? Briga, Briga, faz porque faz parte. Mas é que assim, ó, vamos esclarecer briga, né? A briga, o que que é? Uma divergência de ideia. Sai no soco? Não, né? Não. Não, discute, põe um ponto de vista. Claro. O combinado é o que que é? Me traga uma evidência, me traga um fato, me prova que eu tô errado. É. Então, quando você tem isso em casal e em sociedade, é o que mais funciona, faz realmente as coisas acontecerem. Exato. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês Claro. têm dentro de vocês de quem é o voto de Minerva quando houver divergência como empresários, não no casamento, mas na empresa. Vocês têm isso bem claro, porque assim, A eu tenho gente várias tem. sociedades. Sim. E em cada um a gente tem quem é que vai ter o voto de Minerva quando não chegar. Se é boa sociedade pergunta. 50-50, a gente tem que ter alguém que Boa define. pergunta. O voto de Minerva é quem cuida daquela área, Boa. daquele setor. Entendi. Simples assim. E no caso da empresa, vocês têm 8 empresas aí. Aí, vamos supor, você faz o quê? Você é o financeiro, você é o administrativo? Assim, ó, Como o que é? acontece? Nós também somos investidores empresariais. Então, o que Uhum. acontece? Essas sociedades, a gente não atua diretamente, não Diretamente. temos cargos envolvidos. Tá. Nosso papel é na gestão, no conselho Faz parte do estratégico, né? conselho. A única empresa que a gente literalmente põe a mão na massa é a Viva Positivamente, que é onde a gente transforma a vida de empresários. Tá. Então, ali sim, ali a Cris, ela exerce o papel de CEO da empresa, Uhum. e eu sou a pessoa responsável pelo conteúdo em si, da metodologia, o ensino. Tá, maravilhoso. Isso. Então aí o voto de Minerva é para quem é o gestor daquela Exatamente, área, daquela daquele Aquela departamento. área. Exatamente. Claro, super funciona. E no casamento? Porque às vezes no casamento tem isso. A gente tem. Eu gostei dele porque ele fala muito. Eu sou muito estratégica também, muito Opa. estratégica. Que bom. Inclusive, outro dia eu tava com uns BO no relacionamento, assim como todo mundo tem. Quem Não nunca? se iludam achando que não tem. Vocês estão há 33 anos, eu tô há 18 anos aí com meu marido. E eu fiz uma análise SWOT do meu casamento. Olha aí. Eu fiz Nunca uma. pensamos nisso. Não. Mas peraí, é pra bater aqui, Boa né? ferramenta. Obrigada, Análise SWOT obrigada. do casamento. Traduz em teclas, sabe? Para quem não sabe o que é análise SWOT. Vai, continua. Deixa a campa. Estrategista. Eu uso em português, análise fofa, que dá na mesma. Fofa. É o Ah, é fofa. fofa, É é a tradução fofa. do Fofa. fofa. É quando você tem os pontos fortes, as oportunidades, as fraquezas e ameaças, né? É uma tradução Olha do lá, SWOT. Olha aí, que fofa. E eu Que fazendo- fofa. Que fofa! Adorei. Então, você pode fazer uma análise fofa do seu casamento. A gente fala análise SWOT porque vem os Strength, nomes weakness. que são as forças, as oportunidades, as fraquezas, os pontos de melhoria. São sempre assim. E aí eu fiz a análise SWOT do meu casamento. Fiquei numa curiosidade. Achei que eu vou abrir minha lista aqui pra você aqui, ó. Sério, eu tô com ela feita no Olha meu aí. celular. Mas é interessante. Então fica aí um exercício pra vocês aí de não adianta vocês se iludirem achando que casamento é 100% feliz o tempo todo. Não. Não é. Casamento é como o Campa falou, é uma sociedade. E sociedade tem hora que a gente diverge do que o que a outra pessoa está falando. Mas quando traz o que você trouxe, que eu achei interessantíssimo,
Quais são os seus pontos de vista? Quais são as justificativas? O que está te levando a pensar dessa maneira? Porque muitas vezes as pessoas não têm isso, nem na sociedade. E aí a gente sabe que muitas sociedades terminam por birra, Sim. por ego. O fim das sociedades não é por incompetência, é por briga de ego. 100%. E o fim dos relacionamentos é pela mesma coisa. Não é porque um quer estar certo ou o outro quer estar certo, é só por uma questão de ego. Total. Então, quando a gente traz fatos, eu sempre digo, né? Meu pai me ensinou isso, contra fatos não há argumentos. Exato. Eu aprendi isso com meu pai, era economista e militar. Então, Nossa. eu precisava de argumentos para justificar tudo que eu fazia ali. Era muito nova, mas eu fui criada dessa maneira. Então, hoje em dia, eu tenho que tomar uma decisão na empresa. Eu vou tomar baseada no meu achismo? Eu falo, não, traz a planilha. Isso O que aí. é que os números estão dizendo? Esse anúncio está convertendo, esse não está convertendo, essa data é boa, essa data não é boa? O que a gente já fez que funcionou, o que a gente fez que não deu certo? Então, eu não tomo baseado em achismos, é baseado em números, em dados. E às vezes as pessoas não fazem isso dentro dos relacionamentos. E nem nas empresas, Kátia. E por nem incrível que nas pareça. empresas. É porque você é uma estrategista, o termo que a gente usa, né? Uma pessoa que realmente se baseia de dados, de informações para tomar decisões. Esse é o caminho certo. Ai, não, mas vamos falar da análise fofa. Fala aí de novo, que eu achei bonitinho os nomes. Então, você vai fazer assim, ó. Você pega uma folha de papel, minha filha, e divide em 4. E aí, você vai botar... Esquece a análise SWOT. Vamos na do Campa, que eu gostei. Vamos na análise fofa. Então, forças. Ou seja, o que é que tá bom nesse casamento? Ai, Exato. o que é que te mantém unida dentro desse relacionamento? Oportunidades. O que a gente pode criar junto? Para onde a gente pode ir? O que a gente pode criar aqui dentro? Porque eu sempre digo, um relacionamento ele é baseado naquilo que a gente pode construir juntos, numa visão de futuro. Então são os dois. Eu sempre falo, o casamento é como se fosse uma corda. Enquanto eu tenho um de um lado e um do outro, é cabo de guerra. Essa corda vai arrebentar em algum momento. Quando que é um casamento legal? Quando a gente tem os dois do mesmo lado, a gente joga essa corda lá no futuro e vamos os dois correndo atrás desse sonho. Isso são as oportunidades. Aí faz outra listinha. Depois vem o outro F, as que fraquezas. é as fraquezas. Aí é onde o bicho já... E a fraqueza sua e do outro, né? Porque também essa só de terceirizar o o outro é mais problema... fácil, né? De achar do outro. Né? Quais são as suas aí também? Isso é bem importante. As fraquezas e o A de... Ameaças. Ameaça. Fofa. Gostei dele. Fofa. Eu fiz o meu dos pontos positivos, os pontos negativos, o que pode, visão de futuro e o que pode ser melhorado. Eu fiz a minha análise desse jeito aí. E aí, depois que você fizer isso, aí fica simples. Escreve no papel. Por quê? Você não precisa... Aí tem duas coisas que eu fiz na minha análise SWOT ali, na minha análise fofa. A quantidade de coisas e o peso que as coisas têm. Porque às vezes a gente olha para a lista da fraqueza, ela tá desse tamanho aqui, ó. Você olha para a lista da ameaça, ela tá desse tamanho aqui, ó. Você quer o quê? Assassinar a pessoa ali, né? Exatamente. E a dos pontos positivos, ela tá pequenininha. Mas qual é o peso que aquela virtude positiva tem dentro do relacionamento, né? Então, são duas coisas. A quantidade, então, às vezes, só de trazer para o papel e ver uma lista tá maior do que a outra, poxa, já é um indício. E a segunda coisa é o peso que aquilo ali tem para você e para dentro do seu relacionamento. E aí, depois que você fez isso daí, eu compartilhei a minha lista com o maridão aí. Falei, ó, tô achando que não tá muito bom nisso, nem naquilo outro. O que a gente pode fazer juntos aqui para dar uma melhorada? E aí eu falei até para ele, falei, se você quiser fazer a sua análise SWOT, por quê? Porque às vezes é o meu ponto de vista daquele relacionamento, o que não significa que meu ponto de vista é o ponto correto. Porque do ponto de vista dele, também tem a análise dele, também tem o peso dele. Então fica aí. Mas você já pensou em fazer como a gente faz na empresa, análise fofa? Fazer junto? Na empresa a gente recomenda, chama o sócio e faz junto. Sozinha mesmo. Sozinha mesmo. Fez uma Porque DR assim, com você Comigo mesma. Qual que é uma sacada, assim, na hora que a gente vai fazer uma análise fofa, uma análise SWOT, né? Qual que é a sacada? Tentar imaginar como se fosse alguém de fora olhando para aquilo. Porque a gente tende a se limitar. Tudo que a gente vai olhar pra gente, pras coisas da gente, a gente olha muito mais com destaque, com evidência, os pontos fracos. E a gente não se dá conta que a gente tem um poder muito grande na mão, que a gente pode usar esse poder.
Então, quando a gente começa a olhar para isso, tentando imagina que eu sou uma pessoa de fora, vindo olhar para isso, a gente tem uma visão, parece que diferente, sabe? Vocês ficam consultores da própria empresa, né? Mas com Exato. uma visão imparcial. Exato. É a visão da porta para fora, Sim. que é uma visão que eu defendo que todo estrategista deveria ter, visão de porta para fora. Olhar como se fosse um cliente, como se fosse um consultor, como se fosse alguém vindo para trabalhar naquela empresa. Então você começa a perceber coisas que no dia a dia você vicia. E eu não sou especialista em relacionamento como você, né, Kátia? Não. Mas eu acredito que se fosse fazer na família, também fosse algo que ajudaria bastante. O André tem uma frase muito legal, que é aquela visão de drone, né, amigo? Visão de drone. Eu adoro a visão de drone, de cima, sobre a né? vida. É. E quais são os pontos que vocês acham que para vocês é mais desafiador de empreender em casal? Vocês têm filhos também? Temos um filho de 22 anos. Já começou a participar das empresas? De algum Para o modo? nosso desgosto, o nosso desgosto, que ele não escute, né? Ele vai para o meio acadêmico, ele não quer ser empresário. A gente criou ele para ter sabe? escolhas. Né? Isso é bom. Então, a gente E eles tem que escolheram aceitar ser diferente de escolhas. vocês. Ele escolheu ser E diferente tá tudo da bem. gente. Ele faz faculdade de linguística, ele estuda linguística Olha que desde legal. que tinha 12 anos. Olha. E o objetivo dele, tá terminando a faculdade agora, ele quer ir para a Alemanha, ele quer ir para a Universidade de Leipzig lá na Alemanha, Olha ser um que legal. pesquisador. Então, Que legal. Eu ainda tenho Maravilha. esperança Extremamente que um acadêmico. dia ele olhe diferente, sabe? Não, vou ser empresário. Mas Mas ele vocês- participa, mas, ele gente, gosta, olha, ele, mas, ele ó, admira, é. sabe? Essa é a questão melhor, porque quando a gente tem filho que admira o nosso trabalho, é diferente. Se inspira. Na É. nossa primeira empresa, quando a gente era apagador de incêndio, quando a gente tinha trabalhava até às 10 da noite, levava trabalho para casa, que chegou um dia, quando ele tinha uns 6, 7 anos, Tem um ele dia disse... que isso para, gente, porque eu tô tentando até hoje. Tem Mas 20 ele anos que eu disse- levo serviço pra casa todo Foi nesse dia. dia que ela vai contar. Ah. Teve um dia que ele era pequeno ainda, ele tava brincando assim no tapete. O Campa chegou em casa 10 da noite, eu tinha levado o trabalho para casa antes, porque eu tinha que cuidar dele, né? Aham. Então eu levei, ele ficou na empresa. Só antes de você seguir, deixa eu só fazer uma pequena introdução aqui. É algo assim, você é pai, André? Uhum. Sim. Tomara que você nunca Duas veja crianças. isso na tua vida. 2 crianças. 2 anos e 8. Tomara que você nunca veja isso que ela vai contar agora. Imagina uma criança de 6 anos parar na frente do teu computador, botar a mãozinha assim e dizer: mãe, tira esse computador do colo só um pouquinho e olha para mim. Eu já recebi umas parecidas. Exato. Foi facada, sabe? já Aí a recebi gente umas viu que a gente parecidas. estava fazendo errado. Era rotina. Que a fazer gente isso. precisava priorizar algumas coisas que não era só trabalho. Trabalho é importante, sim. Super. Tem boleto para pagar. Quanto mais a gente cresce, mais boleto tem, É isso. mais responsabilidade com vidas de pessoas. Uhum. Mais clientes a gente tem responsabilidade com as vidas dos clientes. Então a gente tem muita responsabilidade. Não é só com a gente. Essa é a diferença do CLT para quem tem empresa. A gente não tem responsabilidade só sobre a nossa família já. É sobre a família dos outros. Ah. Mas quando a gente deixa de cuidar da nossa família para cuidar só da família dos outros, aí a gente começa a errar como ser humano e como empresário. Se a gente passa a ser o maior funcionário das nossas empresas, é ali que a gente começa a pecar. A gente vira um empresário herói. A gente vira aquele empresário que cuida de todo mundo, menos da gente e da família da gente. Que exemplo a gente é. E agora, Pra só equipe. complementando um pouquinho, a gente gosta de trazer essa questão do empresário herói, porque o empresário realmente ele é um herói e ele se orgulha de ser um herói. Sim. Só que se você pegar a história dos heróis, ele ajuda todo mundo, resolve o problema de todo mundo, mas ele tem uma vida sofrida, ele chora em silêncio. E tem muito Chora no empresário banheiro que é pra assim. ninguém ver. Chora Que é no assim, banheiro. por quê? Porque você começa uma empresa e você não sabe como fazer. Você é um bom profissional naquilo que você faz na entrega do produto ou serviço. Uhum. E a maioria é assim. Só que você é um amador na gestão. Então a gestão ela fica negligenciada, fica para segundo plano. Então você se torna aquela pessoa que carrega tudo nas costas. E aí a gente carrega um mantra que inclusive está aqui, ó, no pulso, que diz assim, ó, se tá difícil, tá errado. Boa. Uhum. Porque tocar uma empresa não é para ser difícil. O que eu escrevi pra você hoje de manhã cedo? Falei, vamos em paz, vamos com leveza, vamos pra gente poder se Tem divertir. que ser Escrevi pra leve. ele, Tem que porque ser ele leve. desceu pro sobre café, ele isso. falou, amiga, a gente tá... Eu falei, não, amiga, eu tô te esperando. Ele, ai, desculpa, eu tô atrasada. Eu falei, fique em Tem que paz. ser leve. A gente tá aqui, a gente vai passar 5 dias trabalhando dentro de uma sala que a gente não viu se amanheceu ou se anoiteceu, porque tem blackout.
Então que seja leve, tem que ser gostoso, tem que ser divertido. Não pode ser difícil. Se tá difícil, tá errado. Se tá difícil, tá errado. Que legal. É um lema que a gente segue à risca. Então, quando a gente olha qualquer coisa que vai fazer, pô, mas tá complicado isso aqui, então tá errado. Tá pesado, tá errado. Não tá dando resultado, tá errado. Isso é aquela mesma máxima, né? Se não é um sim óbvio, a resposta é não. Isso é um outro mantra que a gente precisa levar, né? Ótimo, perfeito. E a do Rossandro disse ontem que aquela frase foi sensacional. Sensacional. A gente estava comentando, tem um colega nosso que já esteve aqui, um grande amigo nosso, o Rossandro Klinge, psicólogo, e ele comentando que ele participou de um outro podcast, ele disse, não é uma frase completa. Você não precisa se justificar. Não. Boa. É uma frase completa. Achei sensacional. Vou pedir licença Eu achei, aqui. não, Rossandro, para você, amigo. Não uma frase Não completa. é uma frase completa. Não se justificam, não. Ponto. Então, Isso aqui dá certo para você? Não. não. Pronto. Ponto. Acabou. E às vezes a gente sabe disso dentro do nosso coração, instintivamente, a gente sabe não que aquilo consegue, não né? tá fazendo bem pra gente, porque se te perguntam, vamos ou não vamos? Aí você pensa dentro de você, não, cabe Todo na sim não agenda. óbvio é não. Então, quando a gente passa a aceitar esses nãos, eu acho que a vida deve Isso é se tornar libertador para mais empresários fácil. também, né? Quanto mais não a gente diz, mais perto do nosso propósito a gente fica. Porque é uma escolha. Tudo é uma questão de escolha na vida. Sim. Se eu escolho trabalhar demais, é uma escolha. Se eu escolho dizer que a empresa suga minha energia, é uma escolha. Se eu escolho ser um empresário de verdade, que tem tempo para a família, que tem tempo para viajar, tem tempo para curtir aquilo que a empresa proporciona, tem tempo para delegar e deixar a equipe trabalhar, dar espaço no seu freio de mão puxado da empresa, é uma questão de escolha. Se a gente não escolhe se posicionar, o mercado se posiciona, a equipe se posiciona, os clientes trazem incêndios para apagar e a gente acaba virando e deixa a na vida verdade, levar. né, Cris, os maiores incêndios que acontecem nas empresas é quando a pessoa diz sim, quando deveria dizer não. Não para cliente, não para funcionário, não para fornecedor, não para negócio. É o famoso dizer não para si, dizendo sim para os outros. Né? Exatamente. Isso é algo que o empresário, no geral, faz. E como é que vocês conectam isso dentro dos treinamentos de vocês para que o empresário aprenda? Porque essa é uma musculatura que precisa ser desenvolvida. Opa! Todo mundo que começa a empreender, também tenho 6 empresas, e eu digo muitos nãos para mim mesmo e sim para as empresas, para fornecedor, para funcionário, para colaboradores, tudo. E é difícil conseguir, porque num processo, e assim, em que momento você acha que também é a hora de dizer não? Porque não dá para você chegar, acabou de começar a empresa, agora eu vou dizer não para tudo que não fizer sentido, que eu quero aqui ficar leve. Não funciona assim também. Vamos pegar esse gancho. Qual é o Começou momento? a empresa. Normalmente, quem começa uma empresa não sabe muito bem o que espera daquela empresa. Sim. Não é verdade? É. Então, o primeiro ponto é, onde que eu quero chegar? Eu chamo isso de ponto B. Eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Beleza. Qual que é o filtro? Bem simples para eu dizer sim ou não. Isto me leva para lá ou me afasta de lá? Me leva é sim, me afasta é não. Simples assim. Então vale muitas vezes qualquer negócio. O cliente vem, propõe alguma coisa diferente. Tá me afastando do B. Não. Tá me aproximando do B. Sim. Funcionário vem e me pede um negócio diferente. Me leva pro B ou me afasta do B. Me afasta. Não. Simples assim. Não tem muita mágica, muita técnica. É você olhar pro teu destino. Pronto. É porque eu acho que a grande dificuldade é essa clareza de onde está o ponto B. É isso. Exato. Porque quando a gente eu vou te falar, vocês assistiram minha palestra lá na tarde. Então, quando eu comecei, eu sou fisioterapeuta. Eu não comecei para trabalhar com aperta e solta. Não foi isso. Comecei físio, fortalecimento do períneo, parto e pós-parto. Meu negócio era grávida. Era isso daí. Vamos botar neném no mundo. Aí as alunas, e você trabalha com mais o quê? Eu, mais o quê? Como assim? Gostei de ti. Você não dá aula pra quem não tá grávida? Eu olhava por menino, olhava por boleto, falava, tem Xerolane? Tem Xerolane, é o mesmo músculo, é o mesmo músculo. Eu falei, consegui ensinar. E eu, claro, trabalho com isso aí também. Aí comecei trabalhando com a mulherada que não tava grávida. Então, acho que o empreendedor, né? Não é o empresário, porque se tem uma coisa que eu já aprendi é que você ser empreendedor é uma coisa. E ser empresário é outra, totalmente diferente. Então, o empreendedor é aquela pessoa que tem as ideias, que vai, que faz, que acontece, que isso, que aquilo outro.
E o empresário tem que entender minimamente de gestão, que é um outro boleto gigantesco que a gente tem aí na vida. Então, o empreendedor, a gente tem muito disso E outra, quando a gente começa, imagina, 30 anos atrás, você tem disposição, amor para dominar o mundo. Entendeu? Então tem que trabalhar, vamos ralar, é de dia, de manhã, de tarde, é de noite, faz isso, faz aquilo, pra faz que aquilo. Dormir, né? Pra quê? Não, quando ficar velho, dorme. Então. Mas a gente tem essa disposição e a disponibilidade da juventude aí. Mas falta a clareza. E eu acho que a clareza é algo que a maturidade nos traz muito bem. E anos de empreendedorismo, anos sendo empresário. Hoje vocês são gestores maravilhosos. Mas a gente não tem essa clareza quando a gente está começando o nosso primeiro negócio lá. Quando a gente tem 20 anos de idade. Minha primeira turma eu tinha... Deixa eu ver, eu tô com 27 anos de idade quando eu fiz a minha primeira turma. Então tem 22 anos que eu tô aí nessa jornada, né? Então hoje, e uma coisa que eu percebo também, quanto maior a gente vai crescendo, quanto maior você vai ficando, mais nãos a gente tem que ir dizendo na vida. Porque todo dia alguém tem uma oportunidade maravilhosa para você. Todo dia alguém tem uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade milionária. Então, saber diferenciar e ter realmente, aí sim, a clareza do que a gente quer, a clareza do quanto a gente está disposto a trabalhar ou não. Você falou do teu filho, a linguagem de amor desse menino com certeza é tempo de qualidade. Sim. Não há a menor sombra de dúvidas de que não seja. Mamãe, dá um tempo para mim. Então ele está pedindo. Então entender sobre o nosso comportamento humano também faz com que as nossas relações familiares e as nossas relações dentro de sociedade, elas melhorem e elas progridam. Mas a gente não adianta. Eu acho que juventude e clareza nem cabe na mesma frase, assim. São raras as exceções. Eu tenho, por exemplo, alguns meninos que trabalham comigo, que eu falo, você é um velho de 90 anos no corpo do menino de 22 aqui, ó. Isso aqui tem 97 anos, essa múmia, nesse corpo de menino aqui. Alguns casos existem. Mas eu acho que a maturidade, que a experiência de vida vai nos trazendo essa clareza. Mas aí até é que tá. As escolhas, né? Sim. As escolhas. Porque quando o jovem, ele escolhe, como é que ele vai escolher se ele não experimentou? Boa. Mas aí que tá um negócio assim, ó. Ele realmente. quer experimentar, né? O jovem, ele quer experimentar. Como é que tu vai saber o que você gosta, o sabor de pizza que você gosta, a fruta que você gosta sem experimentar? Mas é que você falou um ponto bem importante aqui. Quando a gente começa. Legal, a gente não tem esse discernimento. Mas o problema é que a gente atende muito empresário hoje com 30 anos de empresa, já em ponto de se aposentar, que ainda não e que não sabe onde não tem clareza. Aí não tem como defender. Não tem como defender, entende? Mas é esse que é o dilema. Intuitivamente, não existe uma formação para empreender. Mas então, aí é que tá. O problema é que as pessoas, muitas vezes, elas não acham importante isso. Elas se preocupam muito com a entrega daquilo que estão vendendo, do que realmente fazer aquilo acontecer. Aí chega aquilo ali, ó. O empresário que é um engenheiro, tem uma empresa de engenharia, ele é o melhor engenheiro. O cara é bom em mecatrônica, ele é o melhor de mecatrônica que tem na sua empresa. É advogado, é o melhor advogado da sua empresa, que mais faz, ele acha tem que tá orgulho. Certo. Tem orgulho de ser o melhor e todo mundo ser menor do que ele. Aí entra o herói que a gente tava falando. O empresário é herói. Ele que tem que fazer mais do que todo mundo, porque ele tem que ser exemplo. Tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. E aí a gente quebra isso. E na verdade... Como é que a gente quebra isso? Lógica, o que é? Uma empresa é um ativo que tem que gerar um passivo para você. E tem muita gente que enxerga o contrário. Uma empresa é um passivo. Então ele tem uma empresa é uma renda passiva. Eu tenho que trabalhar, carregar ela nas costas para ganhar o dinheiro. Então ele deixa de lado família, deixa de lado a vida pessoal. Claro que você falou no começo, a gente tem energia para tudo. Então, legal, bacana, não tem filho ainda? Bacana, mas e aí? Que legado eu tô deixando? E vocês não têm ideia a quantia de casos que a gente recebe todo dia de gente, por exemplo, morreu o fundador da empresa. Tem lá 40, 50, 100 funcionários, acabou a empresa. Demite todo mundo, não tem dinheiro para pagar, a família fica sem eira nem beira. Sucessor. Por quê? Quando porque não fica com dívida. A empresa era o dono, era aquele fundador. Sem ele não funciona. Eu peguei, não sei se me permite contar uma historinha rapidinho. Claro. Quando a gente começou a investir em negócios, a gente investia mais em empresas de tecnologia. Até hoje, né? As maiores são essas. Mas a gente quis entrar num negócio diferente. Apareceu uma oportunidade, uma fábrica de cosméticos, mais uma linha mais, como é que chama? Não é artesanal, é... Natural. Natural.
e queria vender. Era uma senhora de 60 e lá vai pedrada que queria se aposentar. E aí eu fui conversar com ela. Que legal, ela com 60 anos queria se aposentar, e aí, mas ela queria começar a empresa? Ela queria vender aquela empresa. Ah, tá. Já funcionava muito bem, ela vendia bem, tinha produtos bons, tinha nome, né? Quis vender aquela empresa. Então eu fui lá, e conversei com ela, e ela começou a me explicar, não, então a minha empresa, eu vou lá, eu compro a matéria-prima, eu vou pro laboratório, e tinha acho que uns 30 funcionários na época. Eu manipulo, aí eu vendo aqui, daí eu tiro a nota assim, eu notei que ela falava eu. E chegou uma hora eu interrompi, mas deixa eu entender, a senhora fala eu no sentido a minha estrutura, a minha equipe. Não, moço. Eu mesmo. Eu que compro, porque tem que saber comprar é segredo. Eu que manipulo, porque a fórmula tá só comigo. Eu que vendo, porque eu sei os clientes. Então, o coração do negócio era ela. Aí eu brinquei, mas teve um momento que ela começou a me listar o patrimônio, né, para compor a proposta. Mas onde é que tá a senhora aqui no patrimônio? Ela, como assim? Não, é que eu não tô comprando uma empresa, eu tô comprando a senhora com um monte de coisa ao redor. A senhora vem junto no pacote? Não, mas eu te ensino tudo. Não, minha querida, não quero aprender isso. Eu quero tocar uma empresa. Eu quero comprar uma empresa que não dependa da pessoa, que é uma estrutura, processos, organização, porque isso é uma empresa. Então, a provocação que eu gosto de fazer sempre para qualquer dono de CNPJ, sendo ele empresário ou empreendedor, que nem você falou, tem uma diferença, né? A tua empresa, ela é vendável? Ela funciona sem você? Funciona sem você. Se eu chegar para você amanhã, cara, eu te pago tanto, você me vende e eu consigo tocar sem eu ter que estar na operação? Se a resposta for sim, parabéns. Se a resposta for não, tá errado. E tem uma questão muito importante nisso que você está falando. Tá errado sim, porque você vai chegar a um ponto que você vai ter 3 caminhos na tua vida, tá? Primeiro caminho vai ser você cansar, encher o saco de tanto trabalhar e achar que está carregando a empresa nas costas, mesmo tendo 30 funcionários. Os que a gente atende, o nosso cliente ideal, ele é quem tem de 10 a 300 funcionários. Nem corporativo, nem iniciante. Porque é o que a nossa metodologia necessidade foi diferente, feita. É necessidade, é outra fase da empresa, necessidade diferente. Então, primeiro, é você cansar, encher o saco e dizer assim, equipe não funciona, nada funciona nessa empresa, eu vou parar. Segundo caminho, a empresa está bem. Está trabalhando que nem um louco, mas a empresa está bem. Vou deixar para os meus filhos, apesar de que os filhos não vão querer. Porque ninguém quer aquilo que está vendo o pai sofrer, a mãe sofrer. Ninguém quer passar por aquilo. Já viu a vida inteira o pai e a mãe sofrer daquele jeito. Então, deixar uma herança ruim. Que, de repente, aqueles filhos não vão saber tocar igual o pai, porque é empírico. Terceira é vender. Mas, que nem o caso que o Campa falou, vai vender de que jeito se tiver que ir junto. Então, qualquer um dos 3 caminhos, se você é empresário e está ouvindo nós aqui, qualquer um dos 3 caminhos que você escolher, ou desistir, ou vender, ou deixar como herança, você vai ter que organizar. A tua empresa vai ter que funcionar que nem um relógio suíço, sem depender de você. Se você deixar um problema para a tua família, eles não vão ter o que fazer. E tudo que você trabalhou a vida inteira, você vai botar no ralo. Mas vai botar no lixo. Eu vou além da família. Vamos olhar para os clientes. Que Eles legado confiam, aquele negócio né? você está deixando, né? Pô, você tem um bom produto na mão, tem um bom serviço. Qual é o legado que você deixa quando você chega e diz assim, eu vou baixar a grade, vou fechar esse negócio? Quantas pessoas você está decepcionando? Né? E tem uma coisa engraçada, tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, mas ela traz exatamente isso. Essa sucessão patrimonial é algo que as pessoas têm muita dúvida e vem mudando a legislação em relação a isso, mas a frase era o seguinte, herança é o que você deixa para os filhos. Legado é a transformação que você gerou nos filhos. Isso. E muitos empresários querem deixar uma herança sem deixar um legado. E aí a gente vê quantos e quantos casos de herança que faz a quebrar. Porque as pessoas não têm nem dinheiro para pagar o imposto e fazer a transposição de patrimônio, né? De receber aquele patrimônio. Então, isso é algo interessante. Vocês fazem isso de treinar dentro desse processo de treinamento, de treinar essa sucessão patrimonial, de criar novas lideranças, porque a gente, como eu presidiário da nossa empresa, o eu presidiário é incrível. Você tem aquela coisa de a empresa sou eu, é o meu nome. Eu nunca esqueci, eu fiz um treinamento aqui em Alphaville na época com o Tiago Nigro e Carlos Bush, na época que eles tinham, não lembro, acho que era Equity, o curso que eles tinham. E foi exatamente na época que Tiago
saiu de o primo rico, que o primo rico era ele, para grupo primo. Tirando um pouco da imagem dele, colocava o Bruno Perini junto, na época o Joel estava junto, então o grupo de pessoas tinha um valuation muito maior do que o primo rico. E ele, parece que eles foram avaliados para fazer o valuation da empresa na época, e aí disseram, não, a empresa vale quase nada, porque se amanhã você for atropelado, acabou. O primo rico acaba o canal, o primo rico acaba o Instagram, o primo rico acaba a empresa, primo rico, mas o grupo primo não. E aí foi quando eles fizeram essa transição. Então, você acha que existe um momento no qual o empresário, ele que deu a sua cara para o negócio, ele ir para os bastidores e criar novas lideranças, existe um time certo para isso? Por exemplo, Boca Rosa. Boca Rosa era Bianca Andrade. Agora não é mais Bianca, é a Boca Rosa. Então ela saiu um pouco do rosto dela, apesar de que ela ainda é a grande força de venda da empresa dela, mas ela está saindo um pouco. Porque, por exemplo, na minha área, todo médico ama ter o nome do consultório na placa. Clínica Dr. André Vinícius, Instituto Dr. Fulano. E aí eu sempre dizia, é muito ruim quando você, na nossa área, mesmo que eu tenha 10 médicos atendendo comigo, se é a Clínica Dr. André Vinícius, eu quero comprar o nome na placa. O paciente vai marcar e diz, mas é Pedro que está aqui, é Rafael. Não, eu queria o nome da placa. Ninguém vai para Louis Vuitton para comprar Riachuelo, você vai para comprar um produto Louis Vuitton. Então, como é que você entende isso dentro dessa construção da formação de um empresário? Existe um time para alguém que entrou com a cara e era à frente da empresa, era o seu rosto que vendia. Como é que você faz essa transição para o seu rosto não ser mais a empresa e você conseguir fazer com que o valuation aumente, mantendo a égide assim, de uma empresa que começou contigo? Perfeito. Tudo aqui é uma questão de momento, né? Começa um negócio e não consigo pensar em lideranças. Até porque a maioria das empresas, quando iniciam com pouco recurso, pouco investimento e pouca estrutura. Mas no momento que você começa a estruturar setores, você colocar líderes de área, você tem que ter essas pessoas que elas estão preparadas para minimamente fazer aquilo acontecer. E as pessoas às vezes confundem muito, né? Acha que líder, e o exemplo sempre é de cima, acha que líder é aquela pessoa que diz assim, eu tenho que ser exemplo. Verdade? Mas essa interpretação ela é muito errônea. Porque tem dono de empresa que ele pensa assim, eu sou exemplo quando eu chego cedo, quando eu saio tarde, quando eu resolvo tudo, quando ninguém dá solução, eu vou lá e dou solução. Isto para mim não é ser exemplo. Por quê? Porque você tem 2 tipos de pessoa na tua empresa. Qualquer empresa. Você tem aquela pessoa que eu chamo de o sem vergonhinha, né? Aquele que se aproveita de situações. Esse cara vai olhar para esse líder e vai pensar, esse cara é um bobo. Esse cara tá me pagando, tá pagando gente e tá fazendo o trabalho da gente. Ah, que trouxa. Mas aí você tem aquele tipo de pessoa legal de você ter na equipe. Aquelas pessoas que se comprometem, que vestem a camisa, que pegam junto. Essas pessoas vão olhar para esse tipo de líder e vão ter, sabe o quê? Pena. Coitado. Ele não merece. Ele é um cara bom, não merece isso. Aí eu pergunto, você tem alguém que você admira, você tem pena? Não. Você admira quem? Quando você olha para a pessoa e diz assim, eu queria ser como ela. Então, quando você começa a despertar lideranças dentro de uma empresa, você tem que pensar em pessoas que pensam exatamente isso. Você é líder de uma área. Qual o teu papel de líder de uma área? É fazer aquela área acontecer. Então, se eu estou à frente disso tudo, eu posso ser o rosto da minha empresa. Quem é o rosto da Tesla? Né? Ele é o rosto, mas se ele sair da Tesla, se ele vender a Tesla, qualquer um vai lá e toca a Tesla. Luciano Hang, brasileiro, Luciano Hang, João Apolinário, vários outros, né? Então, eu tenho que ter esse pensamento de que a empresa é um ativo. Eu enxergo a empresa como se fosse um carro, uma casa. Você vende a tua casa, você não precisa ir junto. Então, desde o dia zero, o que é o ideal? Desde o dia zero, o ideal é que eu já pense nisso. Eu estou criando um negócio que não dependa de mim, que dependa de pessoas que vão tocando. Eu posso ser o rosto disso? Bacana, eu vou ser o rosto disso. Mas o rosto não é a operação do negócio. Perfeito. Então, eu estar na operação, o que é? Eu olhar números, olhar indicadores e eu tomar decisões. Isso é o estar na operação. Não é o executar, não é eu ter que dizer para as pessoas, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Que tem muita gente que acredita que contratou uma pessoa somente braços e pernas. A pessoa, para mim, é um pacote completo. Ela vem dotada de cérebro. Então, você tem que ter... Às vezes.
Às vezes, né, Kátia? Às vezes. Nem sempre. Mas aí essa pessoa não deve estar na empresa. Aí não você não contrata. Aí o teu erro é o processo de contratação, entendeu? Em uma semana a gente vê se tem cérebro ou não. Vê. Então, respondendo, eu acho que é muito isso, sabe? Você respeitar esses momentos. Eu tô preparando áreas, eu tô colocando pessoas. Tenho 3 pessoas numa área, já preciso um líder que assuma aquilo por mim. Acho que este é o momento, sabe? De eu realmente... E eu te perguntei isso porque, por exemplo, a gente tem visto que o mercado ele tem mudado muito. Por exemplo, a CIMED, João Adib, agora está na cara da CIMED. A CIMED está superestruturada, mas ele está aparecendo. Exato. A Cris Junqueira da Nubank. A Nubank está lá superestruturada e agora ela aparecendo. Então, a gente tem visto um movimento que, primeiro, todo mundo saiu e deixou só uma empresa que tirava seu nome e seu rosto para que a empresa fosse... a grande vedete, e agora, mais uma vez, já tendo mas sabe o que acontece? Aí, né? Vendeu. Cara, desvincula o rosto. É simples assim. Aí é marketing. Funciona o marketing fazer isso. E, na verdade, por que o rosto? Porque as pessoas compram de pessoas. Se conectam com Então, você tem que ter essa conexão. Quem é a pessoa? Me identificar com essa pessoa. Isso faz toda a diferença. E ali tem a questão de valores. Tem a questão cultural da empresa. Quais são os valores? Qual é a proposta que você tem para o mundo? Qual é a missão dessa empresa? Né? Qual é a transformação que você quer deixar para o mundo? Isso sai de dentro de quem é a ponta da pirâmide, quem está lá no início, né? Lá perpetuando isso para toda a equipe. Todo mundo tem que pensar igual. Vou tomar uma decisão, tem que ser conforme os valores da empresa. Se os valores da empresa não estiverem dentro dela, não fizerem parte dela, aquilo não é verdade para ela, como é que ela vai te ajudar a fazer a coisa acontecer? E eu acredito assim, você falou do Louis Vuitton. Louis Vuitton, se conhecer a história dele, ele era um menino que teve uma madrasta muito má, e quando ele era criança pequena, ele decidiu ir para Paris. Dava 300 quilômetros de Paris. Mas ele era uma criança e não tinha um centavo no bolso. Ele levou 4 anos para chegar em Paris, a pé. Ele ia parando, trabalhando e fazendo o dinheirinho para ele poder comer. Então, ele começou assim. Quando ele chegou em Paris, ele teve uma oportunidade, em determinado ponto da vida dele, que ele foi começar a ajudar a fazer baús de viagem. Não era mala naquela época, era baús de viagem. De couro, era macheteiro. De couro. E como ele era muito caprichoso, ele começou a cair nos olhos, né? Essa menina dos olhos de muito grandão lá, muita rainha, muito duque, muita gente importante. E com o tempo ele criou a própria marca. Ele criou os próprios baús de viagem, empilháveis, que daí não era mais redondo em cima, eles eram quadrados, para poder empilhar e carregar com mais facilidade. Faz parte do negócio. Sabe o que é o mais interessante do Louis Vuitton? Ele já morreu. Faz muitos anos. E a marca dele perpetua o nome. Hoje, quem faz a propaganda da marca é o filho, neto, não sei mais quem é agora que tá no comando das empresas, né? Mas continua. Aquilo que foi o legado, aquilo que foram os valores, aquilo que perpetuou na empresa dele, aquela cultura prevalece até hoje. E a marca continua sendo reconhecida pelas mesmas coisas que ele implantou lá dentro. Assim como... Mas o legado saiu dele, coração dele. O legado saiu do coração dele. Então, quando você tem um legado forte, você deixa... Você pode ter a tua marca na placa, de repente, Louis Vuitton, mas você vai dizer, a minha clínica, com os meus especialistas, lá nós somos os melhores. Não eu sou o melhor. Lá nós somos. É uma empresa. É que, por exemplo, assim, ó, pegando esse gancho aqui, ó. Essa questão de vinculação da marca. Tipo, criativos, lá na Viva Positivamente, é eu que gravo, que é aqueles comerciais para atrair pessoas para conhecer os nossos produtos, Alguns pouquinhos eu tô gravando Alguns pouquinhos também. né? Mas o que acontece? A gente faz criativos para convidar as pessoas para reuniões de diagnóstico. Eu não faço reunião de diagnóstico. Então, eu já me posiciono como autoridade no assunto, a Cris como autoridade no assunto, mas a gente fala, você vai conversar com um de nossos especialistas. Então, quando você se posiciona desse jeito, tá tudo bem. Até hoje ninguém reclamou, mas eu achei que ia fazer uma reunião com o Campa. Não faz reunião com o Campa. Faz depois que entra clareza. Algumas coisas, mas clareza. Então, é essa questão de posicionamento. E você falou da questão alguns não têm cérebro, né? Uma brincadeirinha aí. Realmente, não tem. Mas quando a gente contrata, realmente não tem. É uma brincadeirinha, mas... Mas é verdade. É verdade. Às vezes não tem. Às vezes essa pessoa até tem, mas ela é a pessoa certa no lugar errado, não é o lugar dela ali. Mas essas pessoas, elas sabem que o futuro delas está contado, infelizmente, com a tecnologia, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte,
que um dos filtros para nós que faz toda a diferença na hora de contratar alguém é o propósito. É porque a nossa empresa existe, a clareza do porquê existe. Então, vou pegar o exemplo da Viva Positivamente. A gente existe porque eu quero um dia que alguém fale assim, ó, o Brasil só é o que é graças ao trabalho da Viva Positivamente, porque transformou o empreendedor, transformou o empreendedorismo. E eu acredito de verdade, quem sustenta o país é gente que nem nós, que gera dinheiro. Então, quanto mais empresas fortes, mais a gente faz isso. Transforma uma empresa, eu transformo a família do colaborador, a família dele, do empresário, a comunidade, a cidade e, obviamente, nós estamos contribuindo para um Brasil melhor. Então, esse é o legado que a gente quer deixar. E quando a gente vai contratar alguém, a gente fala isso para as pessoas, já na primeira entrevista. E a gente observa a reação. Se a pessoa fez aquela carinha de maçaneta, assim, tô nem aí para isso. Cara de maçaneta. Cara de maçaneta. Olha para uma maçaneta, né? Não reage. Não tem né? reação. Se a pessoa não reagiu, você não é a pessoa para estar comigo. Lá na empresa a gente também tem que... Porque, cara, chega na minha empresa, eu vou falar do meu jeito, tem pra todo lado, maluco. Tem pra todo lado. Aí você chega nas telas do computador, a gente tá assistindo uns vídeos muito loucos. Você tá assistindo? Não, tô trabalhando, tô fazendo pesquisa. E é verdade, cara. A imaginação correu longe. É verdade. Não, mas o que você pensar é pior. Pode ficar tranquilo que é bem... Dá pra piorar. Negócio nosso lá... fazer uma visita técnica. Tem. Então, onde você chegar... Do jeito que tem essa garrafa d'água aqui, ó, tem um monte. Juro pra você. Esse dia tem um balão na cadeira. O balão, eles compram, então o bullying faz parte do meu negócio. Então eu falo assim, não aguenta brincadeira, não dá para entrar aqui. Então eu tenho 4 valores, chama CRIO, criatividade, resultado, o importar-se com a pessoa e a parte da organização, que são valores que para mim são coisas importantes. Então não tem como trabalhar comigo se você não for criativo. Não adianta, a gente precisa pensar muito fora da caixinha. Eu gosto de resultado. Resultado é o que chegou de dinheiro no final do ano lá, na planilha, na hora que sobra tudo, qual é a que sobra lá? Resultado. Então, a gente é empresário vive de resultado. Então, para mim, isso é um valor importante. Não é ONG, né, Kátia? Não sou ONG, né? Faço muita coisa para ajudar os outros gratuitamente, mas faço de bom coração. Legal. Mas é uma empresa. A empresa tem que gerar resultado financeiro. Senão, não justifica. Como é que eu pago salário de 32 pessoas? Exato. Na ONG, no amor, no abraço? Não tem como. Até a ONG precisa pagar salário. São né? 32 famílias que a gente precisa sustentar ali. A parte do importar-se, porque se eu acho que a gente pensa só no resultado financeiro, a gente deixa de se preocupar com o ser humano. Total. Então, a gente se importa com as nossas alunas, a gente se importa um com os outros. Então, o importar-se, para mim, é um valor grande. E a parte de organização, porque se está tudo organizadinho, eu vivo de agenda. A minha agenda, ela tá programada e fechada até o final do ano. Eu já sei onde é que eu tô, se eu tô em Brasília, se eu tô aqui. E sempre tem espaço na minha agenda. Então, a organização, pra mim, não chega pra mim, é porque hoje tem que gravar um vídeo disso. Não, hoje eu tô em São Paulo, não tem como. Então, a gente precisa de uma certa organização. Então, esses valores, eles são importantes. E você chega lá na empresa, realmente, a minha empresa é uma empresa extremamente leve, extremamente divertida. A gente brinca o tempo todo. A gente tem um jornalzinho interno que a gente instituiu, que se chama Cheiro News. Cheiro News. Que é da Cheirolane, mas ele traz as news aí. Então, a gente compartilha os aniversários, as conquistas, os casamentos, quem vai casar. É isso que compartilha, já. Isso a gente compartilha lá no nosso Cheiro News lá. Então, a gente tem o nosso jornalzinho. E aí, uma vez, a gente estava fazendo uma contratação e a moça passou em todos os critérios. O currículo dela era maravilhoso, a entrevista maravilhosa. Só que aí ela entrou na empresa. No caso, ela não me conhecia. Às vezes acontece da pessoa não me conhecer. Não fez nenhuma pesquisinha básica. Não fez. Porque assim, o nome da minha empresa é WDC, de We Do Care. Então, é uma empresa séria. Nós nos importamos, é o nosso lema, entendeu? Então, a pessoa foi pra WDC, beleza, tá. Gente, aí ela pensa, beleza, passou, foi pra salinha do RH e tal. No finalzinho, o RH sempre faz uma pergunta, então. Você tem algum problema de falar sobre sexualidade? Porque aqui a gente, né, trabalha com isso. Ela, sério? Mas era uma vaga, tipo, pra... Sei lá, eu não lembro pra que era. Um trem de fazer planilha, não sei o que. Ela, mas tem que trabalhar com isso?
Aí eu falei, aqui a gente trabalha com isso aí, a gente contabiliza, por exemplo, quantos vibrador compraram, quantos... Ela ficou horrorizada. Tipo, era estoquista. E ela, mas é vibrador? É bolinha de popô. Sim, é vibrador. Ela falou, não, eu não sirvo para trabalhar nesse lugar, gente. E foi embora. E o currículo da menina era maravilhoso. Mas são os valores. E tem que estar claro na primeira vez, na primeira. Imagina, a bichinha chegou lá despreparada, um monte de... E ela entrou assim com o olho arregalado, sabe? Mas, tá correndo até hoje, né? Tá, até hoje ela tá correndo. Ela falou, gente, não tem como eu trabalhar aqui nesse... Já aconteceu umas 2, 3 vezes. A moça da faxina também, uma vez. Mas isso se chama livramento. A pessoa já de cara, né? Mas se a pessoa não fecha com os valores, pode ser perfeita. Né? Pode ser perfeita para outro cargo, não. Exatamente, esse, né? A pessoa acerta no lugar errado e tá tudo bem. A gente não é perfeito para todo mundo, mas a gente é perfeito dentro do mundo que a gente criou. E é essa questão, assim, ó. Por que vou trazer uma outra questão, né, em relação a valores, em relação a toda essa proposta. Por que o nome da nossa empresa é Viva Positivamente Desenvolvimento Humano? Se nós trabalhamos com o empresarial, que coisa estranha isso, né? Viva positivamente é diferente de pensar positivo. Pensar positivo qualquer um consegue um pouquinho. É fácil, né? É fácil. Mas viver positivamente é atitude. É aquilo que você tem que mudar, que você tem que fazer e que te incomoda. É desconfortável sair da zona de conforto, mas você faz. Desenvolvimento humano, porque empresário é um CPF, não é um CNPJ. Boa. CNPJ é tijolo, equipamento, mesa, cadeira, sineta. Mas empresário, funcionário, equipe, cliente, é tudo gente. Se a gente não souber se posicionar como gente, não souber fazer as coisas como gente e não souber lidar com gente, tá ferrado. Verdade. Empresário que disse assim, eu não gosto de gente, eu gosto só de trabalhar. Fecha a empresa, vai trabalhar de funcionário. E acontece muito, aparece muito pra gente. Sim. Não tem como. Não é que eu não gosto de lidar com pessoas. Cara, então fecha esse negócio. Fecha esse negócio, vai trabalhar pra alguém. É igual casamento. É por isso que hoje em dia tem gente querendo bebê reborn, porque não sabe lidar com gente. E tem muito empresário reborn também, sabia? É sério, brinca de empresinha, brinca de casinha, não quer fazer o café da empresa, é o primeiro a chegar, chega antes dos funcionários porque ele tem vergonha, mas faz o café, e não quer fazer os processos de gestão. Olha o que a Cris está falando, é muito comum. As pessoas chegam até nós, eu contratei um consultor. Beleza, o que você fez? Não, deixei o consultor fazendo tudo lá. E o que você estava fazendo? Não, eu estava lá tocando a operação. Não aprendeu nada. Não, você simplesmente delargou na mão de alguém. É receita para dar errado. E é mais comum do que você imagina. Maravilha. Eu sempre digo assim, empresário, queridinho, para com isso. Deixa de loquear, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, né? Para de loquear. O dono da bola é você. O dono do campinho é você. Quem manda nessa bagaça toda é você. A mudança é de cima, não é de baixo. Você que tem que começar o negócio, não é botar a secretária a fazer processos, querido. E você continuar fazendo o café e varrendo a empresa. Não significa que eu não posso ter gente me ajudando. Claro que eu vou. Mas eu tenho que minimamente entender aquilo ali para poder dar a direção. Isso funciona, isso não funciona. Porque o que acontece? Você pode não ter todas as inteligências que uma empresa precisa. Então, você contrata uma inteligência, mas essa inteligência, você tem que entender que um momento aquela pessoa que trouxe a inteligência, ela vai sair. E se ela vai sair, você pede, deixa teu cérebro aqui comigo. Não dá, né? Boa. Então, tira a inteligência dela e põe no negócio. E aí... institucionaliza aquilo, né? Quem tá acima, lá na pirâmide, não pode se eximir desse processo, de minimamente me inteirar, de preparar outras pessoas para dar continuidade nisso. Muito. E funciona para casamento também. Total. Porque, cara, funciona para família. Porque a gente, quando tem casa, tem família, aí você tem... Cara, minha casa é uma empresa. São 4 meninos. Esse dia mesmo foi começar as férias, de começo de ano. Agora a gente já tá quase chegando aí no meio do ano, mas foi nas férias de começo de ano. No primeiro dia de férias. O menino começou um para um lado, pro outro. Falei, vamos ali no RH comigo. Eles aonde? Chamei os de comer, mãe? Chamei os dois no RH, também conhecido como meu quarto. Falei, vem cá, deixa eu começar um negócio aqui com vocês aqui, ó. As férias estão começando hoje, cara. A gente vai passar 45 dias dentro dessa casa. Nós temos que sobreviver aqui o negócio. Então, nós vamos fazer o seguinte, porque aí qual que é o esquema? Um quer jogar videogame, porque teuzinho, ele é de presença.
Tá com 9 anos. E o outro tá na adolescência, então ele tá no isolamento social. Ele quer ficar Naquela sozinho fase. o dia inteiro. E eu tô com esses 2 humanos dentro de casa. Entendeu? Um enchendo o saco do outro. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Você quer ficar sozinho? Quero ficar sozinho. Você quer jogar com seu irmão? Quer jogar com seu irmão. Pra cada hora de solidão, você tem 1 hora de jogo com seu irmão. Tudo bem? Deve ter crédito. Isso. Então você fica 1 hora sozinho e você tem 1 hora de irmão. Para poder trazer um equilíbrio. Mas você tem que trazer o RH ali para poder fazer uma negociação. Total. Joga na mesa ali. Então, vou Porque te dar uma nós ideia temos que agora. sobreviver 45 dias de férias. Vou De te dar novembro uma até ideia. o mês de fevereiro. Vou te dar uma ideia, Kátia. Fazer análise SWOT. Você já fez o SWOT do casamento, agora se aplica o regulamento interno da família. É isso. E toda família tem que ter os seus valores. Total. Tem que ter a sua visão. Manual de cultura familiar. Tem Cultura que familiar, ter. claro. E o que funciona dentro da tua casa não funciona dentro da É minha verdade. casa. Porque o que funciona É. na tua empresa não funciona na minha empresa. Exato. E quantos casamentos não têm uma visão clara? Não tem os valores daquele relacionamento, não tem uma visão de futuro daquele relacionamento, onde é que a gente vai chegar, que a gente casa, vai levando. Não, a gente já casou, a gente se ama. Às vezes amor não é o suficiente. Não, às vezes não, nunca é suficiente. É isso. Quais são os outros valores que existem dentro desse relacionamento para fazer esse negócio, essa empresa chamada casamento funcionar e dar certo? Mas então, Eu você tenho sabe um. onde é que tá o registro do primeiro caso de falência? Diga. Na Não Bíblia. sei. Na Bíblia. Na Bíblia. vai. O Campa vai virar religião agora. Não, Não, fica tranquilo. eu vou falar de história. História. Tem uma história na Bíblia que conta que teve um maluco chamado Nimrod, que teve uma visão, ele queria ver Deus. E ele achava que Deus estava acima das nuvens. Aí o que ele pensou? Vou construir uma torre bem alta e vou chegar até lá, vou passar das nuvens, vou ver Deus. Só que esse negócio era tão forte nele que ele conheceu um monte de gente para construir aquele negócio. E convenceu eles. E convenceu eles. E aquele negócio estava crescendo. Cara bom, Cara bom. inteligente. Tava Poder de argumento, a pessoa que tem poder de argumento. E visão, quero chegar lá. E um monte de gente vai comigo. Mas aí diz que Deus olhou para esse projeto e enxergou como sanidade. Se chama Torre de Babel. Insanidade, isso vai cair, eles não têm engenharia, vai desmoronar. Cada um falando uma língua diferente. Cada um falando uma A língua. empresa é desse jeito, né? E às vezes o casamento também. E acabou, Kátia. Acabou o negócio, porque as pessoas não se entendiam. E no casamento, a empresa é a mesma coisa. As pessoas não param para sentar e alinhar. Qual é o resultado disso? O casamento tem que ter resultado também. O que a gente quer? Mesmo coisa simples, final de ano. Uma coisa que dá muita briga, final de ano. O pessoal sai de férias, aí vão para onde? Um quer para um lado, um quer para o outro. Então eu acho assim, de verdade, que muitas falências de vidas, casamentos e empresas têm a ver com essa falta de visão conjunta. Falta de sentar e conversar. Vamos alinhar. O que você quer? O que eu quero? Vamos pôr na mesa, vamos negociar um meio termo. Tem sentido? Eu tô falando bobagem. Você, eu vou até dar uma cineta pra você, Campa. Você Ganhei uma arrasou. cineta da cara. Você resumiu maravilhosamente o que é um casamento e o que é uma empresa. E a gente ainda não tinha batido esse papo Verdade. aqui. Eu não falei que ia ser bom? Foi incrível. Trouxe uns convidados bons, Sensacional. menino. E a gente sempre pede uma indicação de livro, ou um filme, ou uma série, para vocês deixarem para nossa audiência. Ontem, o convidado de ontem trouxe o livro que, no caso, já passei na livraria, já tô lendo. Legal. Cada um que vem aqui indica um livro, uma série, e eu não sei se vocês estão acompanhando aí de casa os livros, as sugestões, mas eu já tô com um arsenal de livro e de filme e de série, que é um negócio sensacional. Que, assim, que impactou vocês de alguma maneira positiva. Pode ser cada um pode falar um que vocês assistiram juntos aí, ou um livro que fez uma diferença pra gente deixar pra nossa audiência. Legal. Eu gosto muito, já li acho que umas 8 vezes. É. Sei quase decor, mas gosto de ler de vez em quando. O Mito do Empreendedor. Não Eu li também esse não. aí O Mito do ainda Empreendedor. Ele é muito ilustrativo. Ele conta uma história que ela é fictícia, mas você vai se conectando com essa realidade. Legal. Ele é tão bem escrito que você parece que foi feito para você. Uhum. A primeira vez que eu li, eu pensei assim, o autor estava aqui na minha empresa olhando a minha realidade. O Mito do Sensacional. Empreendedor. E o seu, Cris? Eu deixo uma série. Uma série. Uma série que eu gostei muito de assistir e que impactou eu olhar empresa por ver uma série que falava de família, valores familiares. A série Yellowstone.
Não assisti Também não. ainda. Yellowstone Muito legal. fala de um New Western. É um faroeste moderno em Montana, nos Estados Unidos, onde eles têm o Rancho Dutton, que é um rancho muito grande, um dos maiores ranchos que tem nos Estados Unidos, fictício lá, Uhum. da série. E eles estavam lutando com unhas e dentes para manter aquele rancho. Essa é a base. Mas como eles mostram o ser humano, quais são os dilemas pessoais de cada E pessoa, muito valor, né, Cris? da Envolvido. filha, do filho, do outro filho, o problema que aconteceu com o filho mais novo, a viuvez do pai, né? De onde surgiu, sabe? E cada dilema deles, por que eles agem como eles agem. Eu gosto muito de série que é psicológica, que Adoro. mexe muito naquela questão do ser humano, né? Uhum. Eu gosto muito de gente. Eu era aquela menina tímida que tinha vergonha, minha mãe fazia amizade pra mim, pra ter uma ideia. Não parece. Não é. Fala super bem. Então, vou te contar. Quando a gente começou a namorar, ela me ligava. Aí eu atendia, oi. Ela dizia, oi. Acabou o assunto da parte dela. E aí você me lembrou daquela época, você me lembrou da separação do meu pai e da minha mãe, cara. Olha. Separação do pai e da mãe. Eu perguntei pro meu pai, quando eles se separaram, né, um tempinho depois ali, o que você queria fazer com a mãe que vocês Olha nunca só. fizeram? Ela disse, ele me disse, eu queria passear na beira-mar com a tua mãe. Quando a gente ia pra praia, ela nunca foi comigo. Aí eu perguntei pra minha mãe, o que você queria fazer com o pai que vocês nunca fizeram na época que vocês eram casados? Aí ela me disse, eu queria passear na beira-mar com o teu pai. Então, essa questão, o que eu quero deixar para vocês aqui, é que a gente precisa conversar. Você precisa colocar para o teu par o que é bom para você, o que você sente falta e o que você quer dar para ele que ele sente falta também. Isso é uma troca. Eu posso aprender a gostar de coisas que o Campa gosta para a gente poder viver bem, mas ele também aprende a gostar de algumas coisas que eu gosto e são importantes para mim, para a gente poder ter conversas conjuntas. E depois daquela parte do amor, da paixão inicial, quando acabou aquele furor inicial de casalzinho novo, a gente precisa ter algo mais. Para mim, o mais importante para um casal é ter conversa. A gente Companheirismo, gostar. né? Companheirismo, conversa, a gente ter assuntos que a gente brilhe o olho. E eu brilhar o olho com as conquistas dele, ele brilhar o olho com as minhas conquistas. Essa é a diferença. Então, esses diálogos de casa fazem a diferença. Eu entender o que é importante para o meu filho. É que senão vira a Torre de Babel, como a gente estava falando agora, né? Pega assim, ó, final de semana o Campa teve uma palestra em João Pessoa, lá com o Alberto, né? Pertinho da minha casa. Ah, é? Ele é de Campina Grande. Opa, do Sério? ladinho, que legal. Olha só. E aí ele ficou até meio assim, disse, Cris, você não tá comigo. Eu fiz Tive que ficar domingo, não teve encaixe de voo, sabe? Sozinho, que sem graça, né? Sem Porque alma. eu não fui Sozinha, com gente. ele. Eu não fui com ele, a gente sempre viaja junto. Era para nós ir junto. Ainda bem que não deu certo o encaixe dos voos. Porque no outro final de semana a gente foi para Florianópolis, no casamento de um amigo nosso, grande amigo, Euro Júnior, advogado maravilhoso do digital, né? E um grande amigo nosso. E eu cheguei a ir nós chegamos a ir no casamento dele. Quando chegamos lá, eu fui pro banheiro, não saí mais, fui pro hospital e fiz uma cirurgia de apendicite. Olha. Então eu tô com uma semana. Hoje é terça? Gente, por que não avisou, mulher? 9 dias de... Meu Não, tô Deus. bem. É que ela tá Super firme, bem. tá bem. Super bem. Doeu antes. Depois, Aham. quando eles disseram, vai pra faca, vai pra cirurgia, eu disse, graças a Deus. Não aguento essa dor. Mas depois a recuperação foi perfeita. Eu não tenho nada. Desde segundo dia eu já não tenho remédio para dor. Que bom. Foi super bem, sabe? Tô super bem. Mas aí eu não podia ir para Paraíba com ele. E ele chegou lá, aquelas praias todas, aquele lugar lindo e maravilhoso. Eu disse, como é que eu vou passear sem você, Cris? Eu disse, vai, É que não tem aproveita graça, a né? Você vida. costuma fazer É. junto. não dá Faz graça. aquilo que eu não gostaria de fazer com você, faz tuas escolhas dessa vez perfeitamente sozinho. Então a gente É tem que ter importante, esse né? direito também de se divertir mesmo sozinho. E eu posso vibrar com ele mesmo sem estar com ele junto. Mas eu passei o final de semana com o nosso filho. O Bruno foi lá me cuidar, foi lá ficar comigo. Ele é um companheirão, eu amo meu filho, sabe? A gente é meio extrovertido, meio fazedor de amigo. Ele é o oposto, né? E ele é Ele é fazedor na de dele, amigo, mas na quietinho. dele, Sabe aquele quietão. menino inteligente, estudioso, querido, que todo mundo quer Linguística. bem. Linguística, extremamente técnico, analista de primeira. É um nerd planejador das analista. línguas, sabe? A gente É. costuma Um nerd brincar. das Muito legal, línguas. né?
E ele estava fazendo como é que chama? Ele tinha que fazer uma apresentação. É um painel, né, que ele vai fazer. É um outro nome. Eu fugi o nome daquele negócio que ele tem que fazer, que é um cartazão grande, gigante, e ele é um... Quando você faz em congresso? Vai para o congresso em Belo Horizonte. É um pôster. Um pôster. Termo. Então, ele estava trabalhando no pôster dele. Ele disse, mãe, eu fico com você, mas eu preciso terminar o pôster até sábado à noite. Eu assisti um filme e depois eu fui lá com ele de novo. Aí perdi o sono por causa do filme. Disse, vamos trabalhar junto, filho? E ele ficou nas coisas dele, eu nas minhas. E aquilo ali foi incrível. A gente foi até às 3 da manhã trabalhando junto. Então, sábado à noite podia ser um dia de bebê, um dia de festa, um dia de filme, de série na TV. A gente optou por fazer as coisas junto e trabalhar. Que legal. Né? Trabalhar naquilo que a gente queria, não trabalhar no trabalho da empresa, né? Demais. Então, foi um companheirismo tão bom. No outro dia, a gente dormiu um pouquinho até mais tarde, que a gente chegou mais tarde no sábado, e a gente cozinhou junto, a gente fez muitas coisas junto, a gente conversou demais junto. Então, para mim, um valor muito importante é a gente ter essa troca, esse diálogo, eu conhecer de gente, eu conhecer dos dilemas mais profundos dele também, do Campa, né? E ele conhecer os meus. Então, a gente tem esse direito, a gente pode compartilhar. E quantas famílias estão cada um na sua TV, no seu quarto? A gente tem TV em todos os quartos, acho que liga. Tem, tá lá. Mas a gente senta junto, a gente compartilha, a gente conversa sobre a série, a gente conversa sobre o livro, a gente conversa sobre a linguística. Agora ele tá indo, daqui a pouco ele tá saindo para ir num congresso no Rio de Janeiro. Sensacional. E quem quer conhecer mais sobre Cris e Campa, aqui essa câmera para vocês, deixa aqui as redes sociais, como é que as pessoas podem conhecer mais sobre o trabalho de vocês. Perfeito, nós temos hoje 2 perfis, o meu e o dela, que eles convergem, então o meu é o Campanholo.oficial e o da Cris, então é Cristiane Campanholo Oficial. Ponto oficial, né? Não, só oficial. Então É tudo junto, sem ponto. A gente vai deixar aqui na descrição, nos comentários pra galera também. Pode falar. E a gente trabalha muito com isso. Reestruturar as empresas dos empresários que trabalham demais, que não têm tempo para viver, porque já não dá mais tempo, mas a gente reforma essas empresas junto com você, para você entender o que é ser um empresário de verdade, o que é ter gestão na empresa, o que é se posicionar, ser respeitado como empresário pela tua equipe, pela tua comunidade, pelos teus clientes. E você voltar a ter a tua vida. A gente costuma brincar que a gente é meio que Princesa Isabel para os nossos clientes. A gente devolve a vida, dá alforria, né? Porque, de verdade, tá? Muitos que vêm até nós não têm vida. É só empresa. Então, pra gente, a gente tem resultados numéricos. Tem muitos empresários que contam, agora tô faturando, tô lucrando. Legal, mas nem mexe comigo isso. O que mexe é quando ele diz assim, agora eu consigo ir com a minha filha na escola, consigo pegar meu filho ir no futebol, consigo levar minha filha no balé, isso pra mim tem muito valor. Sabe? Legal. E os boletos continuam a ser pagos, e o faturamento crescendo. multiplica. E a empresa crescendo, porque tem que crescer também. Claro. Esse é o objetivo. Perfeito. Eu amei, eu sabia que ia ser bom, foi melhor do que eu esperava, de verdade. A gente ainda não tinha feito essa analogia de família, casamento com empreendedorismo, que são 2 assuntos que eu amo, né? Muito, muito obrigada mesmo. E tem uma frase que você me falou, depois eu vou te contar no bastidor o que foi que mexeu comigo. Se você está aí nos assistindo pelo YouTube, já clica aqui para se inscrever no canal e compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp para que mais e mais pessoas possam conhecer casais incríveis como Cris e Campa. E se você está nos ouvindo aí pela Spotify, já se inscreve no canal e avalia o programa com 5 estrelas. A gente espera vocês aqui todas as quartas-feiras. Quartas-feiras, às 19 horas, nós estamos por aqui. Super beijo para vocês e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.